se você me prometer alguma coisa, eu não queria por causa que eu vou cair um pouco. Começou. Ah, Começou entendi. a gravação. Começou? Começou. Então vamos lá, amigos. Obrigada. Vamos desligar o áudio de todo mundo para eu poder falar e todo mundo me entender, tá bom? Vamos lá, obrigada. Dia 28 de outubro. Quem quiser copiar a caneta pode copiar. Número 1, tarefa de casa. Número 1, tarefa de casa. Gustavo, liga o áudio. Número 1, tarefa de casa. Vamos lá, todo mundo com o áudio desligado, por favor. Atividade de história na plataforma. Tem uma atividadezinha para vocês, tá? Já vou falar já já. Vamos copiar primeiro a agenda. Tem uma atividade para vocês de história. Número 2, vocês farão mais 2 trabalhos de história, tá bom? Tem de português, que eu passei para vocês, tem de matemática, tem de ciências, e agora vão mais 2 de história, tá? Então, número 2, Alana, desliga o microfone, por favor. Número 2, tarefas para o dia 4 de novembro. Você é número 1? Você é número 1? 4 de novembro. Você Gente, esse repete é o o número 2. Quero o número 1, quero o número 1. Não, desliga todo mundo o áudio. Não tem como vocês falarem ao mesmo tempo que eu. Todo mundo desligando. Vamos lá, número 1. Tarefa de casa. Tipo a gente. Já vou falar, tem que esperar um pouquinho. Número 1, tarefa de casa. Pronto. Ih, já começou as provas? Atividade de história na plataforma. Número 2, tarefas para o dia 4 de novembro. Tarefas para o dia 4 de novembro. Oi, Yuri. Ô tia, quando eu tava copiando o de português, tinha dor número 2 lá. 2, número 2? É o quê? Então, o segundo é o número 3. Ô tia, Se tiver, você copia uma vez só. Se for diferente, você, em vez de 2, bota 3. Ô tia, é o quê? De história? É de história, isso. Vamos lá, número 2. Atividades para o dia 4 de novembro. Mas então, o que é? Vou falar com vocês agora, gente. Na linha de baixo, vocês vão colocar assim, página 265, que na verdade já tinha até sido passada para casa, tá? Mas elas vão valer nota também. Na linha de baixo, página 265, Tia, pode falar. 265. Só um instante, gente. Botar o quê? Página 265 e página 272. Página 265 e página 272. São 2 tarefas de história que vão valer ponto e vocês vão mostrar para mim no dia 4 de novembro, certo? São atividades fáceis de fazer, são perguntas que vocês vão responder com as palavrinhas de vocês, da mesma forma que nós falamos dos outros trabalhos. Vocês vão fazer o cabeçalho no caderno de história, vão sinalizar a página que está lá e vão responder. A outra página, a mesma coisa. Cabeçalho, sinalizar a página
e responder, certo? Que aí eu vou olhar na próxima semana. Eu tinha que Ok? página de português e de ciências, que eu não sei o que é, eu esqueci. Só um instantinho, Gustavo, que eu tenho que olhar aqui no meu caderno de novo, tá? Quando chegar no finalzinho da aula, eu recapitulo para vocês todas as tarefas, certo? Alguém não copiou as 2 páginas de história hoje? Do número 2? Tarefas para o dia 4 de novembro. Páginas 265 e 272. Tia, é para o dia 4 ou dia 2 de novembro? Para o dia 4. Dia 2 é feriado. Dia 4 de novembro. Certo? Vai fazer no caderno. Dia 2 de novembro. Tarefas para o dia 4 de... Gente, tem que ser mais rápido copiando, ter mais atenção. Tarefas para o dia 4 de novembro. Número 2. Tarefas para o dia 4 de novembro. Na linha de baixo, páginas 265 e 272. Número 3 é ciente, tá, galerinha? No final da aula, vocês me lembram de recapitular para vocês todas as tarefas até agora, tá? Que nós temos, tá bom? 265 e 272. Ok? E número 3 é ciente, querido. Qual é a página do DV? Qual é a página do DV? É 266? Do dever. Não, gente, na plataforma, acabei de falar. Número 1. Não, eu tô falando da aula. DV da aula. Ah, tá. Já vou chegar lá. Peraí que vocês me embolam assim. Tem que ser um passo de cada vez, gente. Todo mundo conseguiu copiar a agenda? Sim. Sim. Então, agora no livro, a atividade de aula hoje é na página 266. Vamos lá, 266, vocês colocam a data de hoje. É 28 de outubro. Vamos lá. Livro, página 266. Tia, Oi. no final da aula, você não pode repetir a agenda que eu tava procurando. Você parou em que número, Alana? Que eu não consegui nem copiar. Eu tive que Tá, no descer. final da aula, então você fica aí que eu te ajudo, tá? Ok, só fala a agenda mesmo. Tá, finalzinho da aula. Vamos lá, página 266. A resistência à ditadura. Nós vimos, há umas aulas passadas, como chegamos, como o Brasil entrou na era da ditadura, onde tudo era um regime militar, um regime bem rígido. Obviamente, algumas pessoas se manifestaram. Vamos desligar o áudio todo mundo, por favor. Chega, eu falo com você. Eu peço para desligar. Vamos lá. E aí, alguns grupos que pertencem à sociedade resistiram a essa forma tão rígida de tratar as pessoas, de comandar um povo, né? Eles não queriam ser tratados dessa maneira rígida, dura, com horários, com imposições. E nós vamos ver isso, como foi essa resistência nesse período, tá? Vamos lá, todo mundo colocou a data na página 266? É muito importante que coloquem datas, tá? Vamos lá, Kaique, lê então o primeiro parágrafo, por favor. Já posso ler? Daqui a pouquinho eu vou deixando de pouquinho em pouquinho alguém ler, tá? Vamos lá, Kaique. Durante todo o regime militar, diversos movimentos de resistência à ditadura ocorreram no país. Pessoas de diferentes grupos da sociedade fizeram oposições ao regime e denunciaram problemas, como a falta de liberdade e o intenso uso da violência pelo governo. Obrigada, Kaique. Como era essa falta de liberdade? Quem sabe me dizer? O que era uma falta de liberdade?
Eles não poderiam se expressar na arte ou fazer qualquer coisa. Isso, tinha a parte da arte que não podia se expressar, né, da maneira, falando mal do governo. O que você falou, Alana? Teria que pedir pros... Ah, esqueci o nome. Do governo, teria que pedir, não esqueci o nome do governo para poder fazer qualquer coisa. Sim, tinha que ter a aprovação do governo, exato. Fora que tirava a autonomia do povo, né? O povo não tinha direito de participar. Ontem na televisão, eu vi um negócio da televisão ontem. Eu estava escrito: pessoas voltam às ruas contra a ditadura. Ontem na televisão apareceu isso. É porque a forma que o Brasil está sendo comandado hoje as pessoas fazem um link com o que acontecia na ditadura, pela forma que o nosso presidente ele dirige o Brasil de forma rígida, e no começo tinha uma grande. Como é que eu vou dizer para vocês? Tinha uma grande. Eu quero usar uma palavra, mas ela fugiu. No começo ele apoiava muito o uso de armas, os militares, certo? Ele sempre não fala de militares. Então as pessoas fizeram esse link, essa associação com a época da ditadura. Então as pessoas estão achando que a gente está vivendo uma ditadura e tudo mais. As pessoas que são mais... Depois eu vou ensinar vocês exatamente o que é ser de direita e ser de esquerda. Mas as pessoas que estão contra esse partido que está à frente do Brasil, eles dizem que estão vivendo uma ditadura, mas a gente está vendo que não é igual, né? Não é igualzinho, né? Vocês estão vendo que é diferente. As pessoas podem se expressar, as pessoas não têm horário de ir e vir, né, nas ruas, ninguém foi exilado do Brasil, então a gente vê que não é igual uma ditadura. E tinha também, amigos, um intenso uso da violência, que eu tô falando para vocês. Ninguém foi mandado para fora do Brasil, ultimamente, então a gente não pode dizer que é uma ditadura nesse aspecto, né? Mas antigamente tinha. Se tinha um lema. Lembra que a gente viu um lema assim? Quem não está satisfeito, que saia, que vai embora, que vai morar em outro lugar. Vocês lembram que a gente viu? Uma imagem dessa? Quem lembra? Sim. Gente, o do país tinha que ser expulso do país. Eles expulsavam. Era exilado, era mandado para fora do Brasil. Isso aí. Alana, lê o segundo parágrafo, por favor. Tá. Essa resistência foi expressa de diferentes maneiras até 1968. Muitas passeatas foram organizadas, mobilizando milhares de pessoas contra a ditadura. Após esse ano, houve um aumento da violência e da repressão contra opositores ao regime militar, impedindo as manifestações populares. Obrigada, Alana. Então, nessa imagem aí do lado, a gente pode ver uma grande manifestação da população contra o regime militar. As pessoas estavam cansadas dessa forma de governo. Só que o governo não ia permitir que isso acontecesse. Qual era a forma que eles tinham de impedir? Com violência, assim como a gente viu no primeiro parágrafo. Tudo era na base da violência. Isso. É uma forma de violência também, você ser mandado embora do país onde você nasceu, onde você cresceu. É uma forma de violência também. Não existe só a violência física. Existe a violência psicológica, a violência moral. Então, tem outras formas de violência, certo? Mas todas elas são uma violência. E acontecia isso, dos militares entrarem em confronto com esses manifestantes, como a gente pode ver na imagem. Olha a quantidade de pessoas, não é o Brasil todo, lógico, né? É um determinado lugar. Mas olha a quantidade de pessoas manifestando contra o regime. A gente pode ver na legenda da imagem. Escritores, cineastas, artistas, professores, intelectuais e operários se reuniram para protestar contra os abusos da ditadura. O movimento ficou conhecido como Passeata dos 100 Mil, na cidade do Rio de Janeiro, em 1968. A gente tem que entender também que essas pessoas, escritores, cineastas, artistas, professores, eles eram grandes influenciadores, assim como hoje também. Mas nessa época eles eram grandes influenciadores contra esse regime militar.
Então, por isso também que havia essa perseguição dos militares contra esses grupos, porque eles conseguiam, como eles tinham grande influência sobre a população ouvia essas pessoas, era dali que eles tinham a maneira de cortar, de tirar essas pessoas que estavam, de certa forma, abrindo os olhos da população para enxergar que essa maneira de governar estava errada, certo? A gente tem uma perguntinha aí no número 2. Atualmente, as pessoas saem às ruas para fazer manifestações? Já teve uma pergunta parecida com essa. Vocês já viram manifestações? A Lana acabou de ver que viu no jornal, né? Falou na televisão, mas não mostrou. É que, tipo, tava na alguma coisa news, tava escrito ali. Aí tava pequenininho, tava trocando a mundo, aí tava passando um negocinho assim, tava escrito pequenininho. Aí eu li. Isso. As pessoas nunca vão perder esse hábito de fazer uma manifestação. Mesmo em plena pandemia, as pessoas vão se manifestar contra o que elas estão insatisfeitas, não é? Nós vamos ver comumente isso acontecer. Número 3. Qual a sua opinião sobre esse tipo de manifestação? Deixa eu ver, Kaique. Kaique sempre participa aqui com a gente. Qual a sua opinião, Kaique, sobre esse tipo de manifestação? Vamos pensar uma manifestação em geral. Fala para mim. Que página? 266. Kaique? Theo. Qual a sua opinião sobre manifestação, Theo? Por que as pessoas se manifestam? Alguém sabe me dizer? Fala, Lana. Meu tio, eles querem lutar contra os direitos dele. A favor, né? Não é contra. Eles querem isso aí, lutar pelos direitos deles. Fazer uma reivindicação. Muito bem, Alana. Isso aí. A cabeça a gente... Oi, Helena. Fala de novo, amiga. Ih, caiu. Mas essa é a ideia mesmo da Alana. As pessoas vão à rua se manifestar para reivindicar alguma coisa, para lutar pelos seus direitos. Certo? Isso aí, Rayane. Muito bem. Theo, lê esse trecho, esse parágrafo de baixo, por favor. Com o aumento da repressão, cresceu também o número de grupos que recorrem à luta armada como forma de resistência à ditadura, formados em grande parte por estudantes, operários e camponeses, de embaixadores estrangeiros para... Não, é aqui, camponês. Esses grupos. na linha de cima. Esses Você grupos pulou a linha, amor. realizaram Isso. diversas ações de guerrilha, como sequestro de embaixadores estrangeiros para serem trocados pela libertação de presos políticos. Em resposta, o governo endureceu ainda mais a repressão e a perseguição dos opositores. Obrigada, Theo. Isso aí. Então, meus amigos, olha só como é que já estavam as consequências dos atos. Já havia a violência física, moral e tudo mais. Essas pessoas que estavam contra o governo começaram a fazer essas guerrilhas, que eram sequestros de pessoas influentes, de embaixadores, né, que são representantes de outros países, para poder fazer troca pelas pessoas que faziam parte da mesma opinião que ela, a serem libertas. Por exemplo, Samuel apoia junto comigo que esse regime militar está errado. Eu e Samuel. A Lana é embaixadora de um outro país. A Rayane foi presa pelo governo. E Rayane também faz parte do meu sistema contra o governo. O que eu e Samuel vamos fazer? Eu e Samuel vamos sequestrar a Lana, que é embaixadora. A gente é o embaixador lá, poderosíssimo. Nós vamos sequestrá-la para poder libertar a Rayane. Só que o que o governo vai fazer? Vai libertar a Rayane? Vai ser mais duro ainda, porque o governo não tinha esse hábito de ceder. Se cedesse uma vez, ia se tornar constante. Ou seja, eu ia sequestrar outros embaixadores
para poder libertar vários outros. Então, o governo, em vez de ceder as minhas vontades de Samuel de libertar a Rayane, não. Ele foi mais duro comigo, mais rígido no sistema. Então, imagina, eram grupos batendo de frente o tempo todo, sem chegar a uma solução. Só mais para frente que a gente vai entender um pouco mais como chegou ao fim. Mas isso foram anos de duração, meus queridos. Não foi simplesmente uma semana, um mês. Teve alguns anos aí de resistência também. Oi, Alice. Uns anos também de resistência contra a ditadura. Pode falar, Alice. Nada não, tia. Apertei o botão sem querer. Ah, tá bom. Vamos lá, amigos. 267. Agora, resistência e produção cultural. Vamos entender um pouquinho mais. Deixa eu ver outra pessoa que não leu. Pode ser Marcos Felipe? Ô, tia, eu não li hoje. Ô, tia, hoje eu não li. Então pode ser você, Gustavo. 267. Lá no primeiro parágrafo. 267, no primeiro parágrafo? Tia. Isso, resistência e produção cultural. Tá bom. Embora a Constituição de 1988 garanta... 267, Gustavo. Ah, tá. Confundi tudo aqui. Outro tipo de resistência realizada nesse período foi a cultura adiante das arbitrariedades cometidas pelos militares. Diversos artistas, como músicos, escritores, atores, cartunistas e artistas plásticos, tornam-se cada vez mais engajados politicamente. Isso. Obrigada, Gustavo. Então, esses grupos se tornaram cada vez mais militantes contra o governo, contra esse governo militar, nesse sistema autoritário que existia na época. Marcos Felipe, você pode ler o segundo parágrafo? Dessa maneira. Marcos? Posso. Vamos lá. Dessa maneira, durante o período da ditadura militar, houve uma intensa produção de conteúdos que financiavam a violência e a opressão praticada pelo governo. Porém, diante do controle do regime ao meio de comunicação, os artistas tinham que ser muito criativos para que suas obras não fossem censuradas. Obrigada, Marcos Felipe. Então, olha só. Existia o regime militar, os artistas, né, e esses grupos eram contra esse regime, só que eles não podiam mostrar que eram contra. Como eu falei para vocês, eles eram presos, eles eram mortos, eles eram exilados. Então, eles tinham que procurar alguma maneira de contar para as pessoas, para o mundo, né, que esse sistema de governo era errado, era violento e que não iria funcionar, só que sem ser de uma forma tão explícita, sem ser muito exposto. Senão, eles sofreriam essas violências, como eu citei para vocês anteriormente. Então, eles tinham que ser criativos ao ponto de mostrar para as outras pessoas todos esses erros sem sofrerem as consequências. Marquem aí esse parágrafo, por favor. Todo esse segundo, pode ser todo. Dessa maneira, até fossem censuradas. Porque se a obra deles ser censurada, era o básico. O pior era que também é um tipo de violência, tá? Não deixa de ser violência. Mas o pior seria também ser morto ou ser exilado, né? Infelizmente, a violência física tá aí, né? Nesse nosso capítulo, sempre presente. Como foi presente no capítulo da história do Brasil também. Primeiro, vamos marcar. Todo mundo aí, marca esse segundo parágrafo. Miguel, lê o próximo. Pode ir, Miguel, pode ler devagarzinho. Vai lá. As denúncias. As denúncias criticais E críticas. Realizadas por esses artistas foram fundamentais para que a parte da população
percebesse o que ocorria no país e se posicionasse contra a ditadura. Obrigada, Miguel. Então, algumas pessoas que não entendiam muito bem como funcionava a ditadura, elas eram a favor desse sistema de governo. Assim como outras também que entendiam tudo o que acontecia, mesmo assim conseguiam apoiar essas coisas, né, que aconteciam no regime militar. Então, os artistas foram fundamentais para que isso se propagasse. Tudo de errado que acontecia, como eu falei anteriormente. Os artistas eram responsáveis, assim como professores, nas salas de aula, e falavam, mostravam um ponto de vista para seus alunos, não necessariamente crianças, né? Nós somos alunos até os 17, depois somos alunos na faculdade, então os professores estavam aí para abrir os olhos também dos seus alunos, não importando muito a idade. A gente viu o depoimento, né, umas semanas atrás, de um menino de 11 anos, lembram-se? Que eu falei para vocês, nossa, ele tem a idade, ó, parecida com a de vocês. Olha tudo que ele vivenciou na ditadura. Vocês lembram? Sim. Sim, mais ou menos. Depois a gente pode procurar ler de novo mais um pouquinho, tá bom? Aí embaixo tem uma imagem. Alana, lê a legenda dessa imagem, por favor. Atores protestam contra a censura imposta do regime militar, Teatro Municipal, na cidade de São Paulo, 1968. Isso aí. Se eu perguntar para vocês, se cair na prova assim, por que não havia liberdade de expressão no período da ditadura? O que vocês vão dizer para mim? Por que não havia liberdade de expressão nesse período? Peraí, dois falando. Ai, que maravilha. Quando dois falam, é uma beleza. Peraí, vai, Kaique. Para que eles não possam se expressar contra o governo. Isso. Fala, Lana. Eu tinha falado que as coisas não poderiam ser postadas na internet, não. Não poderiam ser... Não poderiam... Tia, não entendi de novo. Explica de novo a pergunta. Por que não podia acontecer essa liberdade de expressão na época da ditadura? Além do que o Kaique falou, que não podia mostrar ideias contrárias do governo, havia também um impedimento da manifestação das ideias na época. As pessoas não tinham essa liberdade de dizer o que achavam, o que pensavam e opinar, não existia isso. Por isso que a gente fala que não tinha essa liberdade de expressão. O que vocês vivem hoje em dia não chegava. Gente, não podia acontecer isso. Não tinha. Era um regime completamente diferente do que a gente vive hoje em dia. Completamente diferente. Vocês podem reparar, né? Todos esses capítulos que a gente está vendo, né? Aí embaixo tem o Vivendo Valores. Rayane, você está com seu microfone bom para você ler para gente? Esse Vivendo Valores? Que fala sobre a liberdade de expressão? Pior, só tá escrevendo no chat. Não. Samuel, então lê pra gente. Esse Vivendo Valores, que fala da liberdade de expressão. Obrigada. Ok. Ih, que página? Meu áudio tinha travado. A liberdade. A liberdade de expressão é o direito que todas as pessoas têm de expressar livremente seus pensamentos e opiniões, sem sofrer qualquer tipo de repressão. Por causa disso, ela é fundamental para que as pessoas possam viver em uma sociedade mais justa e tolerante. Isso, obrigada, Samuel. Então, olha a importância da liberdade de expressão que vocês vivem hoje em dia. Vocês podem se expressar, eu também, né? A gente pode se expressar, a gente pode opinar, né? Isso faz parte desse desenvolvimento, né, de valor que nós procuramos numa sociedade mais justa, uma sociedade tolerante, onde a opinião do outro importa para mim, sim.
Eu tenho que ouvir e respeitar, acima de tudo, a opinião do outro, mesmo que seja contrária à minha. Certo? Certo ou não? Sim. Ai, que desanimação! Vocês estão muito desanimados, gente. Ai, tudo com dedinho, então liga. Certo. Ah, não, animação, gente. Vocês são mais animados que isso, que eu sei. Vamos lá. Página 268. Resistência e música durante a ditadura. Eu conversei com vocês sobre os artistas, né, os cantores, compositores que foram exilados, que sofreram todas essas repressões, e chegou o momento de falarmos deles, certo? Muitos músicos brasileiros também fizeram oposição ao regime militar. Chico Buarque e Geraldo Vandré, por exemplo, usaram suas canções para denunciar o que estava ocorrendo no país. Os festivais de música promovidos pelas emissoras de televisão durante a década de 1960 ajudaram a difundir algumas dessas canções. Porém, vários músicos foram censurados e perseguidos durante a ditadura. E alguns deles foram, inclusive, presos. Eu comentei com vocês. Um dos músicos que mais tiveram problemas com a censura foi Chico Buarque, que compôs diversas músicas que criticavam o regime militar. Leia a seguir o trecho de uma canção desse artista, chamada Apesar de Você. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Percebem? Tem aí falando, hoje você é quem manda, falando do governo. Falou, tá falado, ou seja, tem que obedecer. Não tem discussão. Obediência. A minha gente, ou seja, quem é contrário ao governo, hoje anda falando de lado e olhando para o chão, ou seja, não podia conversar contra o governo. Se era pego, era preso. Falando contra o governo, ideias contra o governo, amiguinho, tchau, tchau. Vai responder por isso, certo? Yuri, eu tô na página 268. O tropicalismo. Aí do lado tem a imagem dele, tá, amigos? Antigamente, 1971. Tropicalismo. Um dos movimentos musicais de maior destaque nesse período foi o tropicalismo. Entre outras questões, os membros desse movimento, como Caetano Veloso, comentei com vocês, e Gilberto Gil, reivindicavam maior liberdade de expressão. Esses 3 nomes, 4, né, no caso, são os que vocês mais vão ouvir falar quando a gente tocar o nosso assunto de ditadura. Quando tiver a ver com liberdade de expressão, música, arte, são os 4 artistas que a gente mais vai ouvir falar. Certo? Isso vocês vão ver por muito tempo ainda. Página 269. Vamos lá. Leia a seguir um trecho de uma canção sobre o período da ditadura militar. A gente quer viver pleno direito. A gente quer ter todo o respeito. A gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão. Gonzaguinha, a interpretação de Gonzaguinha. Letra A. Sublinhe na letra da canção quais são as reivindicações citadas pelo artista. Na primeira linha, o que eu vou sublinhar? A gente quer viver. Não, qual é a reivindicação? Pleno direito. Viver pleno direito, isso aí. Então, vocês podem sublinhar aí, viver pleno direito. É sublinhar, não é marcar não, tá? Viver pleno direito. Na segunda linha. Ter todo respeito. Ter todo respeito. Muito bem, Théo. Podem sublinhar. Ter todo respeito. Na terceira linha. Viver uma nação. Muito bem. Sublinha aí. Viver uma nação. Ser um cidadão. Isso aí. Na quarta é ser um cidadão. Muito bem. Sublinharam? Alguém se perdeu? Sim. Ninguém? Não? Então vamos para B. Que aspectos da ditadura militar
foram criticados pelo autor da canção? Nessa canção aí, leiam aí rapidinho, me digam. Quais aspectos que são criticados? Viver plano direito, ter todo o respeito, viver uma nação e ser Mas um o que cidadão. significa isso? Eles não querem Eles querem ter direito e viver sem críticas e violência. que eles não querem, que eles querem ser tratados com respeito e não querem mais ser tratados com violência. Muito bem, seu Kaique. Uma das coisas que aparecem é isso. Isso aí. O fato de não os tratar com respeito. Coloquem a primeira. O fato de não os tratar com respeito. E o fato de não os tratar com respeito. Tem gente que não está copiando, hein? O fato de não os tratar com respeito e limitar os direitos dos cidadãos brasileiros. E limitar os direitos dos cidadãos brasileiros. Tia, pode repetir? Posso. O fato de não os tratar com respeito o fato de não os tratar com respeito e Tia, só uma pergunta. Essa é a última página? não, meu amor, ainda tem mais um pouco. E limitar os direitos Tia, essa é B? é a B. E limitar os direitos dos cidadãos brasileiros. Alguém perdido? Não. Não, Ninguém? ninguém. Não. Posso para C? Ninguém vai esperar chegar no final da C para falar se perdeu na B, né? Posso para C, amigos? tia, Sim pode ou não? Pode. Pode! Isso aí. Infinito. Assim que eu gosto. Letra C. Em sua opinião, qual... Oi. Mas você não pode repetir a B? Pô, viu? Eu falei que alguém queria? Aonde você parou, Alana? Nada. Eu acabei copiando. Aí só minha mãe. Aonde? Peraí, gente. Onde, Alana? Eu acabei não copiando, porque eu falei lá com minha mãe. Meu pai. Vamos lá, Alana. Toda hora uma rapidinho. desculpa diferente. Vamos lá, Alana. O fato de não os tratar com respeito. Vamos lá. O fato de não os tratar com respeito Pode ir, tia. e limitar os direitos Pode ir, tia. Pode ir. dos cidadãos brasileiros.
Ô, tia, qual página? 269, João. 269. Conseguiu, Alana? Sim, tia. Sim. Vamos para C. Alguém? Alguém? Não, agora não. Vamos para C. Ninguém falando aqui. Letra C. Desculpa. Oi, quem falou eu? Alguém João, falou eu. João, você copiou alguma coisa da letra B? Eu copiei a letra A. Então vamos para a letra B, João. e depois finalmente pra Escreve Eu também aí. tem mais um grande que não viu. Espera aí, gente. Escreve aí, João. O fato de não os tratar com respeito. O fato de não os tratar com respeito. Pode ir, João? Pode. E limitar os direitos dos cidadãos brasileiros. A letra C, meus amigos, é pessoal, tá? Vamos pensar aí, então. Conseguiu, João? Consegui. Opa, então vamos lá. Letra C, pessoal e amigos, vocês vão responder para mim. Se, em sua opinião, qual a importância de os artistas denunciarem o que ocorria no país durante a ditadura militar? Eu falei para vocês isso. Quem vai me responder essa? Não vou responder, não. Tia, pode fazer pergunta de novo? Posso, ó. Em sua opinião, Não fiz. qual a importância de os artistas denunciarem o que ocorria no país durante a ditadura militar? Porque eles queriam se expressar por volta dos teatros, só que não podiam. Ah, isso. Fala, Kaique. E também porque é certo, porque o governo comandava o país e não deixava ninguém votar nos presidentes em nada, não deixava fazer nada, nem expressão nenhuma. Isso, Gustavo. Tinha essa limitação também, né? Isso aí, vocês vão responder então aí. Pode colocar com as palavrinhas de vocês. Como é que era esse limite que existia, né? A falta de respeito, a falta de autonomia para a população. Vocês podem responder, em sua opinião. Certo? Escrevam aí. Vamos lá, vou dar 2 minutinhos. Tem gente que não está escrevendo, hein? Eu não vou dar resposta, não. É pessoal. Tia, eu tô escrevendo. Uhum. Quem já acabou de escrever, pode ir lá no 270 e me aguardar um pouquinho. Tia, até que página? Oi?
é até que página? É até acabar essa unidade? Até 273. Quem acabou? Deixa eu ver aqui minha caneta para botar a data também. Eu mando vocês colocarem data, mas eu coloco também. Vamos lá, botar dia 28/10. Ô, tia, por Vamos que lá. tem esse tal de pirata atrás de você, ó? Porque eu usei ele na Semana da Criança e ficou ali, junto com as bonecas aqui, ó. As minhas amigas. Minhas amigas estão aqui também. Posso para 270? Pode, tia. Pode. Ok. Então, vamos lá. Transição para a democracia. Gente, esse período não durou muito tempo, não durou eternamente, porque nós não vivemos mais na ditadura. Nós vivemos uma República. Democracia. república. Opção A, nós vivemos uma república. Opção B, nós vivemos uma ditadura. Opção C, nós vivemos uma monarquia. Opção C, nós vivemos uma democracia. 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 D de democracia. Nós vivemos na democracia, ou seja, a ditadura não durou até os tempos de hoje, certo? Nós vamos entender como foi essa transição de ditadura para democracia. E as pessoas queriam constantemente a democracia reinando no Brasil. Por que as pessoas queriam a democracia? Porque ela poderia se expressar e votar no novo governante. Muito bem, seu Gustavo. Indícios, isso aí da democracia. As pessoas tinham livre escolha, né, de poder escolher seu candidato, as pessoas tinham liberdade de expressão. Eu estou na página 270. Entre outras coisas que a República, entre outras coisas que a democracia vai nos trazer de bom e jogar de lado a ditadura, certo? Vamos lá. Transição para a democracia. No final da década de 1970, teve início uma crise econômica no Brasil. As altas taxas de inflação, o aumento do desemprego e os baixos salários contribuíram para que a imagem do governo militar ficasse desgastada. Ou seja, as pessoas já estavam chateadas porque perderam o emprego, as coisas do mercado, as coisas de consumo estavam com preços altíssimos. Como as pessoas iriam comprar isso sem dinheiro? Não tinha esse retorno financeiro para poder comprar e adquirir coisas que eram necessárias. Então, a imagem do governo foi se desgastando, porque tudo vai na conta do governo, tudo acaba virando culpa do governo, certo? Marquem aí esse primeiro parágrafo, que eu vou dando devagarzinho o segundo, tá? Marquem aí com marca-texto ou um lapisinho. Além disso, a população estava descontente com a repressão do regime, que foi responsável pela tortura e pelo desaparecimento de muitas pessoas. Assim, recomeçaram as mobilizações populares contra a ditadura e em defesa da democracia. Marquem esse segundo parágrafo também. Porque as pessoas, além de começarem a se conscientizar do que estava acontecendo através daquelas pessoas que nós vimos, artistas, professores, né? Nós vimos que essas pessoas trouxeram isso de bom, né, de consciência para a população começou a prestar atenção que muitas pessoas começaram a sumir. Misteriosamente sumiram. Como era sumir? As pessoas eram presas, as pessoas sequestradas pelo governo para não continuar. Isso, mas além disso, de serem presas, sequestradas, as pessoas morriam, eram mortas e sumiam com os corpos. Pessoas, hoje em dia, famílias que dizem, tem matérias, né, de parentes do tempo, né, que nunca mais apareceram. Não tem notícias. Ou seja, as pessoas foram mortas, foram mandadas para fora do Brasil. A grande maioria foram mortas mesmo. E as pessoas começaram a se conscientizar sobre isso. Como assim um governo que sequestra pessoas, mata pessoas e manda pessoas embora? Certo? As pessoas começaram a ficar conscientes sobre isso. Marcaram o segundo parágrafo. E com isso, as pessoas começaram a se conscientizar da importância da democracia. Isso não poderia ocorrer na democracia. As pessoas tinham, como o Gustavo falou, tinha liberdade de expressão, as pessoas podiam decidir, as pessoas tinham
participação no governo, coisa que não acontecia na ditadura, certo? É um regime autoritário. Oi, Gustavo. As pessoas também eram torturadas? Sim, muitas. Torturadas, presas, mortas, exiladas. Foi um período com muita violência, criança. Oi, Alana. Ou até mesmo tinha expulso do país, né? Isso, exilados, eram expulsos do país. Isso aí. Ao perceber a força dessas manifestações diante de um governo já desgastado pela crise econômica e social, os militares iniciaram o processo de abertura política. Kaique, lê esse quadradinho, esse retângulo laranjinha aí, por favor. Só um. Entre 1978 e 1979, o processo de abertura política e consolidado ao longo desses anos anula-se ou aí suspende-se a censura, assim como é democratada a anistia aos presos políticos. Isso. Alguém lembra para mim o que é esse AI-5? Alguém? Uma lei? O que, tia? Era um ato. Era o ato institucional número 5. Vocês lembram o que aconteceu com esse decreto? Não. Ele, além de dar plenos para o presidente da República, que ele permitiu várias coisas. O fechamento de um lugar muito importante. Maria Helena que falou pra gente. Os teatros. Não. É um congresso. Cinemas. Congresso o quê? Congresso Nacional do Brasil. O Congresso Nacional, seu Gustavo, muito bem. Além do fechamento do Congresso Nacional, teve a cassação dos políticos de oposição ao governo. Olha que coisa. Esse AI-5 ele limitava completamente os direitos da população. A população não tinha direito a quase nada e possibilitava erroneamente a prisão de pessoas que eram contra esse sistema de governo. Então, a queda, suspender esse ato, também acabou com essa parte da censura, certo? As pessoas acabaram ganhando um pouco mais de liberdade de expressão, liberdade de poder se envolver em mais questões, certo? A lei da anistia, deixa eu ver. João Pedro, você lê pra gente essa lei da anistia? Aí na página 270. Posso sentir. A lei da anistia, aprovada em 1979, concedeu a Absolvição dos presos e exilados da ditadura militar, possibilitando o retorno de muitos brasileiros aos seus lares. Entretanto, ela gerou discussões, pois nem todos os punidos foram anistiados. Por outro lado, a lei anistiou muitas pessoas que praticaram crimes de tortura e de assassinato no período. Obrigada, João Pedro. Então, a gente tem até essa charge aí do lado que faz a gente entender um pouquinho. Foi uma lei que concedeu a absolvição de alguns presos, alguns, nem todos, né? Mas que foi algo bom e alguns brasileiros que tinham sido mandados para fora conseguiram retornar ao seu país. Porém, ela absolveu, como diz a charge aqui, alguns militares. Vou deixar vocês. Quem consegue me explicar essa charge? Já dei a chance para vocês. Olha, tem um militar, ele está embaixo de um guarda-chuva. Esse guarda-chuva tem anistia. Ou seja, ele está respaldado por essa lei de anistia. E aí está chovendo justiça. E aí? Tem sério. Na bolsa dele tem alguns ossos.
tem crânios. O que isso significa? As mortes das Quem sabe pessoas, matar essa charada aí pra mim? Oi? as pessoas que mataram? Exato. Ou As seja, pessoas que ele por um lado ruim, o lado bom foi que as pessoas que tinham sido mandado para fora do Brasil puderam voltar, os presos injustamente puderam ser soltos e não tiveram mais, foram absolvidos, né, das acusações. E um lado ruim que alguns militares que mataram, exilaram, torturaram, também acabaram sendo absolvidos. Era justo? Por exemplo, um artista só porque cantava músicas ou fazia composições de músicas contra o governo eram presos, mas foram soltos, tudo bem. Agora, uma pessoa que matou, que torturou as outras pessoas que não fizeram mal algum, que só eram contra o governo, também foram absolvidas. Isso é justo? Não. Não. Por isso que eles Essa iam é, e lutavam contra a ditadura. essa é a mensagem que a Charge está passando para gente. Tem uma pessoa já idosa, com o cap, né, de militar, com a bolsa de militar, com alguns crânios na sua bagagem. Ou seja, ele matou, ele fez coisas erradas, ele vai carregar isso pro resto da vida dele, mas ele foi absolvido desses crimes. Lei da anistia. Tá bom, amiguinhos? Entenderam? Entenderam a charge e a lei? Sim ou não? Sim. Só a Alana entendeu? Sim, Só a Alana? sim, entendendo. Ah, tá. Ah, tá, Alice. Ah, tá. Opa. Achei que só ela. Eu entendi. Eu entendi. Ai, que bom. Que bom. A charge veio para dar uma luz também para a gente entender mais um pouquinho, né? Bem forte, né? Bem impactante. 271, amigos. Diretas já. Botem a data de hoje. 10. Estamos chegando ao fim. Com o fim da censura aos meios de comunicação, a população passou a ter acesso a notícias sobre aspectos negativos da ditadura militar, aumentando o número de opositores ao regime. Marque esse primeiro parágrafo, por favor. Vocês devem lembrar que nós vimos que antigamente tinha um meio de comunicação que a gente comentou, que tinha um programa só para falar bem do governo. Kaique lembra. Hora do Brasil. Hora do Brasil. Era um programa transmitido pelo Rádio. rádio. Isso aí. Rádio. E havia censura, tinha que passar pelo governo, pela uma instituição criada pelo governo, para ver se era aprovado esses programas a passarem. O que não correspondesse às imposições do governo não seria transmitido e as pessoas eram responsabilizadas, certo? Sim. Oi. E se eles falarem que ia falar outra coisa e acabar falando outra? O programa era interrompido. Era tirado do ar e tinha consequências graves, certo? Além disso, com a permissão da criação de novos partidos políticos, em 1979, muitos políticos contrários ao governo organizaram uma campanha por eleições diretas para a presidência da República. Essa campanha ficou conhecida como Diretas Já e recebeu o apoio de milhões de brasileiros que pediam o fim da ditadura e a volta da democracia. Marquem esse terceiro parágrafo, por favor. Marquem de marca-texto com lápis de cor. Com a propagação desses meios de comunicação, e nesses meios de comunicação eram divulgadas essas coisas ruins da ditadura, as pessoas ganharam mais e mais e mais consciência. E aí surgiram outros partidos políticos que eram completamente contra, completamente diferentes também esse regime militar, né, nessa ditadura militar que acontecia. E aí as pessoas se conscientizando. Gente, para de perguntar que horas acaba a aula. Já é a terceira vez. Espera um pouquinho. Tá? Tenha paciência. É a mesma pessoa. Perdi.
Deixa eu continuar lendo que eu vou lembrar o que eu ia falar para vocês. A campanha pelas diretas já alcançou diversos setores da sociedade brasileira e, em 1984, reuniu centenas de milhares de pessoas em manifestações espalhadas por todo o país. Mesmo com intensas mobilizações populares, a lei que previa eleições diretas não foi aprovada. Porém, em 1985, o Congresso Nacional conseguiu eleger um presidente civil. Ainda que essa eleição tenha sido indireta, esse fato marcou o fim do regime militar. Marquem aí, nesse último parágrafo, estou vendo assim, porém, em 1985, marquem aí até regime militar. Foi uma grande importância. Dali foi marcado que foi chegou ao fim do regime militar. Oi, Elana? É 231? 271, isso aí. Embaixo tem uma imagem com a legenda de multidão participando de manifestação pelas diretas já, na cidade de São Paulo, em 1984. Apesar de não ter acontecido, só de ter sido, mesmo de forma indireta, a eleição já marcou o fim do regime militar, né? Aquelas imposições, autoridades, enfim. A página 272 está aí para gente, vocês vão colocar atividades. Marquem a data dessa atividade, coloquem aí em cima. Para qual dia mesmo que foi? 4 de novembro. 4 de novembro. Então, lá em cima, do lado de atividades, escreva assim, para 4 de novembro. É um roteiro de entrevista, gente, coisa mais fácil do mundo. O ponto mais fácil de vocês ganharem na vida. Vamos lá, é um roteirinho de entrevista, tá bom? Vão responder as perguntinhas no caderno. Não precisa fazer a pergunta de novo, tá? Pode ser no caderno só a resposta, tá bom? Colocaram para dia 4 de novembro? Ô tia, as páginas da agenda são quais que eu esqueci de botar? 272 e 265. Lá na 265, coloquem também. Vão lá no 265 e botem lá. Para dia 4 de novembro. Melhor fazer no caderno, Alex, que aí não perde. Tá bom? Vão lá na página 265. É uma perguntinha básica também para vocês, hein? Coloquem para 4 de novembro. Oi, Alana. E se fizer uma folha e ampliar aqui? Eu prefiro no caderno. Que aí lá fica registrado, fica bonitinho, não vai perder, não vai descolar, não vai desprender, não vai soltar, o cachorro não vai comer, o papagaio não vai levar para fora para longe. Então façam no caderno. Certo? Estão rindo, mas eu não tenho papagaio. Já ouvi culpa de aluno meu. Não tá no gibi. Vou fazer a chamadinha de vocês. E a gente vai conversar sobre as outras atividades, tá? Deixa eu parar aqui a aula, rapidinho. E a gente pode relembrar. Tia. Oi, amor, peraí. A de português é qual? E de ciências?